fiquei triste. E eu percebi que eu não posso tocar em assuntos sensíveis porque eu não consigo lidar com o hate. Eu fico triste, eu fico mal, eu fico sem vontade de fazer vídeo. Fala aí pessoal, aqui é Danilo de Carvalho, membro e coordenador do UF Livre. Hoje iremos falar sobre um youtuber muito famoso, chamado Felipe Castanhari, do canal Nostalgia. Ele sempre está nos holofotes da mídia e é inegável que seus vídeos são muito bem feitos. Ele possui um público muito fiel, mas sempre está em polêmicas com seus vídeos bem tendenciosos, principalmente por um lado que é da esquerda. Então muitas pessoas começam a criticar, principalmente depois daquele vídeo sobre o regime militar onde dividiu muitas opiniões, mas com certeza a gota d'água foi quando ele tentou falar sobre o caso da Venezuela, sobre a crise econômica, com muita desinformação. Ele mesmo reconheceu esse grande problema e ele mesmo apagou o vídeo. Isso mesmo, Felipe Castanhari apagou o vídeo, sentiu vergonha. Ele mesmo viu que não estava muito bom. Primeiro, eu tirei o vídeo do ar porque faltaram algumas informações essenciais para entender toda a questão da crise política na Venezuela, principalmente no que se refere ao governo e no socialismo que rola na Venezuela. Faltaram essas informações. O vídeo ele foi feito de um dia para o outro porque a gente quis aproveitar a questão do tema que estava sendo debatido. Então, nessa correria, ficou faltando essa parte. Eu não vou refazer o vídeo, mesmo porque o Rafael do Ideias Radicais já fez um vídeo refutando e explicando muitas coisas que faltaram no meu vídeo de uma maneira educada, como tem que ser. Esse assunto sobre a Venezuela, Felipe Castanhari com certeza perdeu grande credibilidade. Hoje em dia não é um dos mais confiáveis para saber sobre história e a filosofia política. Hoje ele fica mais no Twitter, comentando assuntos ideológicos, tentando ali criticar alas do governo. Felipe Castanhari fez amizades bem interessantes e bem tendenciosas para um lado, e a gente sabe qual é. Ele não tem nada de imparcialidade, ele com certeza tem lado. Seus amigos historiadores também são bem questionáveis. Recentemente, o youtuber fez um vídeo sobre fascismo. Vamos analisar alguns pontos, erros, omissões tendenciosas desse conteúdo. E claro, se você quer saber mais sobre o fascismo, está no link da descrição a minha live junto com meu amigo Matheus Domingues, que sim, falamos a verdade sobre o fascismo. O fascismo é uma ideologia política que surgiu na Itália depois da Primeira Guerra Mundial. Olha que simples. Ela foi criada por um cara que você provavelmente já ouviu falar, Benito Mussolini. Um dos maiores idealistas do movimento fascista foi Benito Mussolini. Mas o que Felipe Castanhari não diz, não conta, é que Benito Mussolini era um jovem socialista. Ele cresceu com as ideias do socialismo. O fascismo foi criado dentro do racha do Partido Socialista Italiano. O próprio Benito Mussolini, ele era jornalista, ele escrevia artigos para o jornal socialista da época. Isso o Felipe Castanhari não conta. E ele também não conta um dos maiores filósofos, esse sim, o criador da filosofia fascista, Giovanni Gentili, que era absolutamente alinhado à esquerda e tinha ideias socialistas. O fascismo é isso, é o nacional-socialismo. Now remember, Gentile was a man of the left. He was a committed socialist. For Gentile, fascism is a form of socialism, indeed, its most workable form. While the socialism of Marx mobilizes people on the basis of class, fascism mobilizes people by appealing to their national identity as well as their class. Fascists are socialists with a national identity. German fascists in the 1930s were called Nazis, basically a contraction of the term National Socialist. For Gentile, all private action should be oriented to serve society. There's no distinction between the private interest and the public interest. Correctly understood, the two are identical. And who is the administrative arm of society? It's none other than the state. Consequently, to submit to society is to submit to the state, not just in economic matters, but in all matters. Since everything is political, the state gets to tell everyone how to think and what to do. Um dos maiores nomes do fascismo na Europa, um dos homens mais influentes, foi o inglês
Oswald Mosley, ele mesmo, o homem que criou a União Britânica dos Fascistas. Mas ele tinha uma ideia bem interessante, porque ele também tinha um pezinho no socialismo. Ele era do Partido dos Trabalhadores da Inglaterra. Então, com certeza, se Felipe Castanhari contasse um pouco do passado desses fascistas, todos nós iríamos descobrir o quê? Que o pé no socialismo sempre existiu no fascismo. Oswald Mosley é contado também na série Peaky Blinders, da Netflix, que inclusive fala mais sobre a realidade do fascismo que esse vídeo de Felipe Castanhari. E o ator Sam Claflin, com certeza, mostrou os valores fascistas, criticando os Estados Unidos, criticando os banqueiros, criticando a elite. Muito engraçado o Felipe Castanhari querer falar e associar a ideia do fascismo com a elite, só que ele não entende sobre as raízes e que com certeza a elite estava contra diversos pontos ali do fascismo, principalmente em sua ideia filosófica. O fascismo. Sim, o fascismo é uma ideologia de extrema direita. Pelo menos quando ele falou sobre o período militar, Felipe Castanhari foi um pouco consciente. Ele meio que dividiu, né, que as pessoas poderiam falar que era um período militar aqui no Brasil, era uma ditadura ou um regime militar, depende da visão ideológica. Mas nesse vídeo, não, ele afirmou com unhas e dentes ali que o fascismo era um movimento de extrema direita e confirmou isso também no Twitter. Mas Felipe Castanhari esquece que grandes analistas, grandes cientistas políticos defendem sim a ideia que o fascismo é uma terceira via. Todos nós sabemos que o fascismo era contra o liberalismo, que são os princípios da direita, e o fascismo também era contra a esquerda, marxista. O fascismo quer fazer um socialismo diferente, não um socialismo com a linha marxista, mas sim um socialismo com a linha de Giovanni Gentili. Então, é um nacional-socialismo, é um outro tipo de socialismo, não internacional, internacionalista, mas sim um nacionalismo alinhado com o socialismo. Necessario alla sua vita, ma se anche gli fosse mancato, non si sarebbe mai, dico mai, mai piegato a sollecitare un aiuto qualsiasi. Mas assim, isso foi um movimento muito forte do século XVIII que defendia coisas como liberdade, tolerância religiosa e pensamento científico. Ou seja, foi legal, né? Não para os fascistas. Castanhari comete uma omissão muito grande. Ele comenta sobre o iluminismo, mas esquece de falar que a corrente liberal está sim dentro do iluminismo. Todos esses princípios iluministas que ele colocou no vídeo são liberais, são princípios da direita. Então por que Felipe Castanhari omite isso? Deve ser porque iria ficar muito na cara que o fascismo é antiliberal e antidireita. Então não adianta as pessoas falarem, não, Felipe Castanhari não tem lado. Ele tem lado sim. Por que ele cometeu essa omissão? Adam Smith, um dos maiores iluministas, ele sim é o pai do liberalismo econômico, um dos maiores referências no campo da direita, e Adam Smith defendia todos esses princípios. A direita é isso. Isso é extrema-direita? Não faz nenhum sentido. A terceira via é bem vista hoje na academia. O grande problema é que os marxistas que estão dentro dela não gostam, porque sabem que a retórica marxista ela está nessa linha de xingar o outro de fascista, de xingar a direita de fascista, e isso prejudica muito a narrativa e a ideia que os marxistas têm e querem influenciar as outras pessoas. Mas muitos analistas, até do Brasil, como Luiz Felipe Pondé e Denise Ronenberg, defendem a ideia da terceira via. E se fazer uma análise de uma tabela bem mais justa, né, e bem mais realista do que aquela tabelinha simplista que Felipe Castanhari colocou no YouTube, nós vamos ver a intervenção na economia, que é algo bem característico do fascismo, a intervenção na liberdade individual,
que se parece bastante com as ideias socialistas e comunistas. Agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia, scendiamo in campo contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell'Occidente. L'Italia proletaria e fascista è per la terza volta in piedi, forte, fiera e compatta come non mai. Em países como Hungria e Polônia, os governos seguem muitas dessas características e se aproximam ainda mais de um regime fascista. Já houve controle do governo no parlamento e nas universidades, além da censura de artistas e intelectuais. Jesteśmy wojownikami Wielkiej Polski! Duma! Narodowa Duma! Como o youtuber diz que a Polônia tem caráter fascista, o governo da Polônia tem um caráter sim conservador. E lá é diferente do Brasil, porque lá eles proíbem o nazismo, proíbem ideias a favor de Hitler e proíbem ideias a favor do comunismo. Alguns erros e omissões que Felipe Castanhari comete, mas se eu quisesse falar sobre todos os erros e todas as ações e assuntos tendenciosos que ele colocou nesse vídeo, iria fazer um vídeo aqui do UF Livre de meia hora. Mas o objetivo não é esse, ser um vídeo simples e direto para falar a verdade. Felipe Castanhari, pelo amor de Deus, você não pode fazer algo desse tipo. Quer falar sobre fascismo? Fale de forma honesta. O que você fez não foi honestidade. E sim, você pegou uma linha editorial, né, uma linha que os professores colocam em sala de aula, que não tem nada de novidade, nenhuma novidade. Né? E aí nós, do UF Livre, reclamamos dessa linha editorial que temos nos livros didáticos, porque é algo totalmente tendencioso. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer, Felipe Castanhari. Então, apoiadores do UF Livre, pessoas aqui do YouTube, podem ficar tranquilos, porque se depender da gente, iremos desmascarar esses falsos apresentadores com essas ideologias totalmente tendenciosas. Eu fiquei triste e eu percebi que eu não posso tocar em assuntos sensíveis porque eu não consigo lidar com o hate. Eu fico triste, eu fico mal, eu fico sem vontade de fazer vídeo.